Venho mais uma vez aqui, através dessa ferramenta maravilhosa que é o YouTube, para dar algumas orientações para vocês. Hoje eu quero falar de um assunto que é bem propício com relação ao nosso tempo, né? A estação do outono e, consequentemente, a estação do inverno, relacionado ao nosso corpo, à nossa reação, da nossa parte fisiológica. Eu quero dizer para vocês o seguinte: começar falando que nós, seres humanos, estamos na face da Terra há 300 mil anos. Nosso corpo foi formado aqui, nós evoluímos aqui nesta Terra. Então, nós não podemos esquecer que nós fazemos parte da natureza. Nós somos sensíveis a toda e qualquer intempérie, ou seja, toda e qualquer alteração climática que pode nos afetar. Então, assim, nós somos sensíveis ao frio, ao calor, à umidade, à secura e ao vento. Qualquer uma dessas alterações pode afetar a nossa saúde. É lógico, de acordo com a nossa individualidade, uns são mais sensíveis a uma coisa, outros são mais sensíveis a outra coisa. Entendeu? Então, assim, um indivíduo é mais calorento, outro indivíduo é mais friorento. Então, assim, a natureza nos envolve. Os animais, eles percebem essas alterações. Então, assim, tem estudos que dizem que quando vai haver um terremoto em determinada situação, em determinado lugar, os animais pressentem isso e se aquietam, se acalmam, saem daquele local. O nosso corpo também percebe isso. Só que nós não valorizamos essas sensações, essas percepções. E a gente deixa passar batido muita coisa. A gente não percebe que muitas vezes uma friagem que a gente tomou vai nos proporcionar uma doença, uma enfermidade e assim por diante. Então, esse vídeo eu quero me direcionar a você que tem problemas nas vias aéreas nesse momento, onde o clima nesse momento afeta mais, né? Então, assim, você que tem gripes com frequências, resfriado com frequência, você que tem rinite, bronquite, sinusite, tosse, enfim, uma infinidade de problemas que pode acontecer com as nossas vias aéreas. Então, assim, você que tem esse problema tem que tomar um pouco mais de cuidado. Todos nós temos que tomar cuidado. Quem nunca tomou uma chuva fria, daria 2, 3 dias, não pegou uma gripe muito forte, mesmo que não tenha uma sensibilidade das vias aéreas. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, orientar para que vocês passem a perceber essa sensibilidade que a gente tem à natureza, essa interação que a gente tem com a natureza, e que você possa começar a cuidar mais da sua saúde a partir disso, né? Então, o nosso organismo tem mecanismo de defesa, né? Então, assim, a gente reage, por exemplo, uma tosse. Tosse é um mecanismo de defesa. Um espirro é um mecanismo de defesa, né? Porque quando você tosse, você está limpando as suas vias aéreas de alguma sujeira que possa ter adentrado as suas vias aéreas. Quando você espirra, a mesma coisa, porque certamente você respirou em algum lugar mais contaminado, mais sujo, automaticamente o seu organismo expele, através daquela ar com velocidade, aquela impureza. Então, é importante que a gente saiba, que a gente conheça o nosso corpo. Nosso nariz tem funções básicas que a gente nem percebe, né? Além de canalizar o ar até os pulmões para que haja troca de oxigênio e CO2 e a gente possa respirar, o nariz tem a função de filtrar, umidificar e aquecer esse ar que entra. Então é fundamental que você saiba disso, porque nessa época do ano, né, nós estamos no outono, as noites vão ficando maiores e os dias menores. As noites vão ficando mais frias e durante o dia há, na nossa região aqui, um pouco mais de calor. Então, essa alteração pode nos prejudicar e principalmente quem tem uma sensibilidade maior. Nessa época do ano, o ar está mais sujo. Como assim? Porque como está muito seco, tem muita poeira no ar. As queimadas, tem muita fumaça no ar. Nessa época do ano, o ar está mais seco e, consequentemente, vai forçar muito mais
com que o nosso nariz, as nossas vias aéreas, preparem esse ar para chegar nos pulmões. O ar está mais frio. Então, se vocês perceberem, como eu disse, a função do nariz é filtrar, umidificar e aquecer o ar. E eu disse que nessa época do ano o ar está mais sujo, seco e frio. Então, aumenta muito mais o trabalho das nossas vias aéreas. Então, assim, como que isso acontece? Nós temos, anatomicamente, os cornetos nasais. Eles são denominados assim, naturalmente na sociedade como a carne esponjosa. Esses cornetos nasais, eles são muito ricos em sangue, em defesa, em vaso linfático. Então, eles são responsáveis pela defesa nesse local, entendeu? E aí, o que acontece? Quando a gente está nessa época do ano, o nariz trabalha muito mais forçadamente, principalmente naquelas pessoas que têm alergia, que têm tendência a ter aquelas doenças que eu falei das vias respiratórias, rinite, bronquite, sinusite, Então, muito cuidado nessa época do ano. Você que é mãe, que tem o seu bebê, que tem a sua criança, que vive pegando gripe, que vive resfriadinho, um cuidado redobrado nessa época do ano, porque as nossas vias aéreas, elas sofrem, para poder canalizar esse ar, para que esse ar chegue no pulmão preparado para que haja a troca gasosa. Qualquer alteração, nosso organismo vai reagir com a produção de secreção, de catarro, com coceira, com coriza, com espirro. E aí, consequentemente, se a gente perde essa batalha, automaticamente vai acontecer da penetração de um vírus, de uma bactéria, de um fungo nas vias aéreas. Nós vivemos nessa época de pandemia do corona, então, assim, a proteção é muito mais necessária para que a gente possa ficar mais resistente a essas infecções. Então, assim, muito cuidado quando você for sair na natureza. Não tomar friagem, não tomar sereno, cuidado com os pés no chão, porque o corpo sofre, como eu falei logo no começo do vídeo, as intempéries, ou seja, o nosso corpo sofre quando ele é exposto a um frio extremo, quando ele é exposto a um vento extremo, ao calor, no caso, à secura, no caso. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Quais cuidados seriam esses nessa época do ano? Os cuidados seriam em tomar bastante líquido, em umidificar o ambiente, certo? E ficar num ambiente mais aquecido à medida do possível, é lógico. E também os cuidados com a roupa, não deixar roupa guardada muito tempo, depois, se for usar uma roupa de frio, um cobertor, tem que expor esse cobertor ao sol para poder eliminar ácaro, poeira, essa coisa toda. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, quando você for colocar um umidificador no quarto, por exemplo, tem que tomar cuidado. Não se pode deixar um umidificador ligado a noite inteira, porque quando você aumenta muito a umidade dentro do ambiente e depois quando você sai, a umidade lá fora vai estar muito baixa, vai haver um choque. As suas vias aéreas, elas vão sentir isso. Tal qual o choque térmico, por exemplo, quando você sai de um lugar mais quente para um lugar mais frio, ou sai de um lugar mais frio para um lugar mais quente. O corpo sofre essa oscilação brusca. Então, é aconselhável que quando você coloca um umidificador no quarto, você desliga esse umidificador lá pelas 3, 4 horas da manhã, para que essa umidade possa mais ou menos equilibrar. Uma outra dica importante para fazer é, se você não sabe como que está a umidade do ar, você observa a natureza. Essa é o maior propósito que eu quero, é que você saiba interagir com a natureza, e você tenha a condição de se proteger. Então, se você tem dúvida na umidade do ar, olhe para o céu. Quando o céu estiver sem nenhuma nuvem, quando o céu estiver aquele azul, a umidade está muito baixa. Você vai perceber, quando você fala muito, a sua boca começa a ficar seca, os olhos começam a ficar secos. Então, assim, hidrata bem e se proteja. Conforme mais nuvens tem no céu, maior é a umidade no ar, a umidade relativa do ar. Então, isso é importante porque você vai fazer um exercício, você vai fazer uma caminhada, você vai se proteger, vai se hidratar e vai proteger as suas vias aéreas superiores. Então, essa era a dica que eu queria. É lógico, evidente, que são cuidados que vai fazer com que você preserve a sua saúde, vai fazer com que você mantenha a sua qualidade de vida. Se você tiver um problema maior,
se começa a ter uma febre, se começa a espirrar muito, uma obstrução nasal que incomoda, evidentemente que você vai ter que procurar o seu médico, né? Porque aí isso pode significar que você vai estar desenvolvendo uma enfermidade, né? Uma falta de ar, um chiado no peito, a tosse excessiva, muita secreção, tá? Então assim, esse é o propósito desse vídeo, orientar que você aprenda, saiba a se cuidar e você possa evitar de ficar enfermo e de deixar de trabalhar ou ter um mal-estar diante dessa situação toda, tá bom? Eu espero que você tenha absorvido essas dicas e que você possa utilizar para o seu dia a dia. Muito obrigado, até a próxima.